Teorias da comunicação, parte 3, Escola Americana Positivista. Olá, a Escola Americana Positivista, tema da nossa aula, deve o nome a essa corrente filosófica que é o positivismo. Qual é o fundamento dessa corrente filosófica, o positivismo? A verdade está de posse da ciência, o olhar científico é o olhar da verdade. Se a verdade está nos fatos, esses fatos devem ser conhecidos não por uma visão, digamos, transcendente, metafísica, mas por uma visão materialista, que é a visão científica. Portanto, esse é o fundamento principal dessa escola positivista americana, que, por sua vez, pertence a um paradigma. Como você já sabe, paradigmas são modelos, formas de organizar teorias, correntes e assim por diante. O primeiro slide demonstra as muitas correntes dessa escola, as várias correntes, como por exemplo a pesquisa em comunicação de massa, que afinal de contas você vai ver é um dos maiores empenhos, um dos maiores trabalhos, uma das maiores contribuições dessa escola, por exemplo, para publicidade e propaganda, tá? Quem trabalha com publicidade e propaganda sempre trabalha com pesquisa em comunicação de massa. Existem as teorias das influências seletivas, vamos ver, não vale a pena eu falar muito sobre cada um, mas talvez dar algum destaque ao funcionalismo, que afinal de contas, muitas vezes o funcionalismo é percebido como ele propriamente um paradigma. E aqui nós temos ainda a escola de Palo Alto, uma escola muito conhecida, sempre referida, cuja personalidade nós vamos conhecer daqui a pouco. Indo à frente, nós temos aqui nosso primeiro tema. Pesquisa em comunicação de massa, e o nome de referência é esse cientista, esse intelectual americano, muito conhecido, citado. Ele viveu lá do final do século XIX até a década de 70 do século XX, recebeu todas as homenagens do meio científico por conta dessas muitas contribuições. Muito bem, o que ele diz? O Lachel diz que os estudos concentram-se em 3 áreas, segundo essa corrente da pesquisa. Os estudos dos efeitos provocados pelos meios de comunicação de massa, essa é uma preocupação corrente o tempo todo. Quando se fala em efeitos provocados, esses efeitos, por exemplo, até hoje há uma fortíssima discussão sobre a questão da violência existente nos filmes, sobretudo nos filmes de Hollywood, inclusive aqueles produzidos para televisão. O alto índice de violência. Será que a violência ali demonstrada, encenada, ela é capaz de produzir algum tipo de influência nos seus públicos? Pois então, esse tipo de preocupação nasce com essa escola. E claro, como você já sabe, é preciso não apenas perceber ou tomar como hipótese que haja esse tipo de efeito, mas sobretudo estudar o efeito e ver seus desdobramentos. Nós temos ainda os estudos dos efeitos da propaganda política. No ambiente nós estamos falando de propaganda política naquele sentido mesmo de uma ação que promove uma determinada figura política, por exemplo, um candidato. Mas não apenas a propaganda política em favor de um candidato, mas a propaganda política de um determinado governo propriamente. E o estudo da utilização comercial publicitária dos meios de comunicação. Nós temos aqui ainda essa ideia de governo invisível. O controle sobre a massa seria percebido no tipo de relacionamento, até podemos dizer, na forma pelo qual um governo invisível, claro que isso é uma metáfora, exerce seu poder sobre as massas. Perceba que não se trata absolutamente de trabalhar em favor de um governo invisível, mas entender o que seria esse governo invisível e quais seriam os seus efeitos sobre a chamada massa. Aliás, a expressão massa já traz consigo essa ideia da falta de, digamos, de identidade dos indivíduos. O indivíduo não é visto como um indivíduo, né? Uma pessoa, portanto, é visto como um grupo, mais ou menos informe, ao qual se dá o nome de massa. A comunicação de massa do Lachel ainda diz, como nós estamos vendo, sobre o controle de massa, que está aqui, e a crença nos meios de comunicação é tal que o Lachel chega a dizer
que a crença dos meios de comunicação e no seu poder de mobilização era tal que o Lessig chega a dizer que o novo malho e bigorna da solidariedade social era justamente a comunicação, a mídia propriamente. Você sabe que a palavra mídia, que é meio, essa expressão diz respeito a um conjunto, né, de meios de comunicação como rádio, televisão, jornal e assim por diante. A teoria da agulha hipodérmica é uma das grandes contribuições desse cientista, essa teoria também conhecida como a teoria da bala mágica, e ela prediz o seguinte: qual o fundamento dessa teoria? Existiria um efeito imediato de uma determinada mídia, de um determinado veículo, mas sobretudo a mídia pensada no seu conjunto, sobre os indivíduos. A relação aí, portanto, é de causa e efeito, de estímulo e resposta, de forma imediata, ou seja, não haveria intermeios, né? A comunicação não seria mediada. Então, portanto, algo produzido numa fonte produziria um determinado efeito. Efeito, no caso, sobre as massas. Outra teoria da escola positivista, as teorias das influências seletivas. Com o tempo se percebeu que essa relação proposta pela teoria hipodérmica, tá, da agulha hipodérmica, a injeção propriamente, a bala mágica, como vimos, ela demonstrava determinadas fragilidades justamente por defender a ideia de que a relação entre A e B, né, o indivíduo e os meios de comunicação, essa relação se dava de forma imediata. Então, para substituir ou superar essa visão talvez simplista, chegamos a essas outras teorias que são as chamadas influências seletivas. São 3 grupos de influências seletivas. Quais são elas? As teorias das diferenças individuais. Os indivíduos são de fato diferentes, bem por isso que são indivíduos, e é preciso saber que diferenças são essas. Em publicidade e propaganda, essas teorias são amplamente utilizadas. De que modo? A propaganda, ela estuda você, que é o público-alvo de determinada mensagem, a partir de 2 estratégias, fazendo um levantamento demográfico. Essa pesquisa demográfica leva em conta o sexo dos indivíduos, a profissão, a ocupação, a idade, a faixa etária, e por outro lado, existem aquelas pesquisas psicográficas que vão levar em conta outros elementos, como por exemplo, os interesses, os valores dos indivíduos. Entra também aí a questão do hobby, qual a ocupação, tá? Como que esses indivíduos se divertem, gostam de teatro, gostam de cinema, que esporte praticam. Então há essas 2 vertentes usadas em publicidade e propaganda ainda hoje. Nós temos como outra diferença, então você vê aqui, olha, realça as diferenças psicológicas. Essas psicológicas, como eu disse há pouco, no âmbito de publicidade e propaganda, essas diferenças psicológicas se revelam num tipo de pesquisa psicográfica sobre os indivíduos que levam em conta as necessidades, as habilidades, os valores e assim por diante dos indivíduos. Nós temos ainda, dentro das influências seletivas, as teorias das diferenças sociais. As diferenças entre os indivíduos são consideradas segundo um conjunto de características representadas pela religião, etnia, profissão e assim por diante. Aqui, propriamente, é o que nós chamamos, ainda lá em publicidade e propaganda, da pesquisa demográfica. Na teoria da aprendizagem social, nós temos ainda aqui a destacar a extensão do material veiculado pela mídia e o número de vezes que foi repetido, visando observar a capacidade de memorização do público. Na verdade, isso aqui é interessante, ainda para a propaganda, porque quando nós estamos falando de memorização, nós estamos falando de recall. Recall é o modo propriamente de memorização. Publicidade e propaganda utiliza esse conceito de memorização para saber em que sentido um determinado público-alvo é capaz de memorizar uma mensagem publicitária, um comercial, um anúncio, por exemplo. Isso aqui se mostra para nós um verdadeiro
conceito que diz o seguinte: a eficácia da comunicação é determinante e o esforço do estudioso desloca-se no sentido de assegurá-la. Então, todo destaque para a ideia de eficácia, tá? E assegurar essa eficácia. Sabe-se agora que o mecanismo de estímulo-resposta da teoria hipodérmica, é o que nós estamos vendo, é insuficiente para dar conta da complexidade do processo de comunicação. Essa complexidade, representada pelos processos psicológicos intervenientes, você sabe que os psicológicos dizem respeito a valores, interesses, de um modo geral, originários do indivíduo, deve não apenas ser levada em conta, mas estudada sistematicamente pelo comunicador, cuja missão é a de garantir a eficácia da comunicação. Essa corrente dá especial atenção ao chamado líder de opinião, outra palavra-chave, conceito incorporado pelo setor mais ativo da sociedade nas decisões do processo de formação de atitude. Você, eventualmente, futuro comunicador, na área de comunicação empresarial. Eu diria até que isso é fundamental. Exatamente compreender essa passagem de que a relação de causa e efeito, que é mecanicista, ela não acontece assim. Existem outros elementos intervenientes, esses de caráter psicológico, que você precisa saber distinguir de outros que são demográficos, imediatamente assim perceptíveis, e o que fazer com essas informações, como armá-las para se obter a partir daí um determinado resultado. Indo à frente, uma outra teoria, abordagem sistêmica, o que prevê a interação entre o conjunto social e o chamado sistema orgânico. O exemplo de sistema é a vida política, complexo de relações extremamente dinâmico, marcado por entradas e saídas, ação e retroação. Significa o seguinte: a palavra sistema já chama atenção para um objeto bastante complexo e, na verdade, se quer saber exatamente como é que isso se dá no tempo e no espaço. Como que as relações sociais se armam na forma de sistema. E aí nós já estamos entendendo, digamos, o movimento no interior dessa própria escola, que é um movimento que sai lá da agulha hipodérmica, que é uma, digamos, uma teoria um tanto quanto limitada, e chegamos a um grau talvez mais sofisticado, mais exigente de compreensão sobre a relação numa determinada sociedade. Essa relação sistêmica se entende, portanto, como é que uma sociedade se alimenta e se realimenta de determinados sinais, de determinadas relações desenvolvidas nesse âmbito. O conceito de feedback imperioso para a comunicação é percebido aí. É claro que a retroalimentação, você já ouviu essa palavra, essa expressão muitas vezes, feedback, naturalmente é um retorno, uma resposta que se dá a determinada ação comunicativa. É uma resposta entre dois interlocutores, como que o interlocutor A e B, como é que o B dá resposta a determinado sinal desse interlocutor A. O conceito de feedback, que é a retroalimentação do sistema de comunicação, é um desdobramento das proposições dessa corrente. Vai se ouvir falar muito em feedback a partir da década de 60. O funcionalismo, que é uma expressão absolutamente poderosa, não é apenas uma teoria, então apenas uma corrente, às vezes o funcionalismo é apresentado como ele mesmo um grande paradigma. Funcionalismo, você já percebe, tem a ver com a ideia de função. Outra vez, nós estamos diante de uma percepção da sociedade como um órgão, como um corpo vivo com determinadas funções. De acordo com esse olhar científico do positivismo, da escola positivista americana, o que se pretende com essa linhagem de conhecimentos é entender a função de cada parte desse grande órgão que é a sociedade viva.
Nós temos aqui o conceito de função, ocupa o lugar central nessa corrente, como vimos. Outra vez, o Leshwell é uma referência com esse seu estudo, sempre ainda hoje, é de 1948, veja aí que é do pós-guerra, ainda hoje sempre referido à estrutura e à função da comunicação, palavra-chave, função, na sociedade. Existe esse grande conceito que é o conceito de disfunção narcotizante relacionado à ideia de excesso de comunicação. Onde existe excesso de comunicação, podemos ter como um produto que na verdade é um produto desconfortável, que não se deseja, essa situação narcotizante em que o indivíduo se mostra apático diante da própria vida, diante dos fatos. É importante notar isso, talvez nós pudéssemos utilizar essa expressão ainda hoje, tomando como referência, talvez, o excesso de informações que a internet nos oferece. Onde há muita informação, onde há excesso de informação ou excesso de significado, podemos dizer que quase fatalmente existe, e como volto a dizer, como um resultado indesejável, há uma perda de consciência. Então, onde há o excesso de significado, quem sabe uma perda de consciência e, nos termos dessa escola, essa disfunção narcotizante. E ainda nós temos aqui o que se chama de indiferença, lembrando ainda que a palavra-chave aqui na disfunção narcotizante é apatia, e por outro lado nós temos a diferenciação entre funções manifestas, as compreendidas e desejáveis pelos participantes do sistema, e as funções latentes, com características opostas às anteriores. Isso significa dizer, de um lado, vamos conhecer aquilo que é narcotizante, onde é que está o excesso, e talvez até como combatê-lo. Do outro lado, como vemos aqui, nós temos a diferenciação, ou seja, como que eu faço para obter determinadas respostas. E aqui estão as várias funções da mídia segundo o funcionalismo, né? O modelo funcionalista tem como alicerces, além do conceito de função, os conceitos de relação e dinâmica. Vale a pena chamar atenção para as funções da mídia, essa da preservação do próprio sistema. Como é a preservação do próprio sistema? Falar sempre sobre si mesmo. A televisão, por exemplo, preserva a si mesmo, falando, por exemplo, da própria memória. Tá? Em que medida se faz isso? Colocando-se sempre, dando-se sempre ênfase à própria existência de determinada mídia e seu compromisso, por exemplo, com o indivíduo. O papel que determinada mídia exerce na sociedade e como que esse papel é preservado por ela mesma. Indo à frente, nós temos o seguinte, adaptação do indivíduo ao sistema. Claro, todo mundo já ouviu falar que a mídia molda o indivíduo. Nós seríamos, num certo sentido, segundo essa visão funcionalista, né? Nós seríamos adaptados ao sistema de acordo com o trabalho da mídia. Nós temos como consequência a dominação parcial do sistema pelo indivíduo, parcial nesse sentido de o indivíduo conhecer o funcionamento da mídia, poder exercer algum efeito, algum poder mesmo sobre as mídias, mas essa dominação ocorreria sempre de forma parcial. Não há o domínio completo sobre a mídia. Ou seja, somos capazes de dar resposta a determinada mídia, mas não a ponto de mudá-la concretamente em suas funções, em seu papel, em seu alcance. Basta você tomar como referência, pegue como, talvez a melhor referência acaba sendo sempre a televisão, né, que está presente em todos os lares praticamente. Veja, pense na sua relação com um determinado canal de televisão. Em que medida isso pode ser observado na sua relação de dar resposta a esse determinado canal de televisão, essa determinada emissora, e em que sentido a sua resposta pode remodelar a atitude dessa emissora diante de nós. E, finalmente, integração entre as partes do sistema.
A grande contribuição do Latchwell. Nós vamos daqui a pouco ver um esquema, mas eu já adianto quem diz o que, por meio de qual canal, para quem, com vistas a obter qual efeito. Tá? Esse esquema que você vê aqui, hoje talvez pareça muito óbvio, essas perguntas aí estruturadas na tela parecem muito óbvias para se conhecer o sistema de comunicação, mas isso não era óbvio ali no pós-guerra. Na verdade, uma das grandes contribuições desse cientista está em perceber como é que tudo isso funciona no modo de sistema. Ou seja, esse quem ele se coloca, né, quem efetivamente gera a comunicação, esse quem tem que ser visto no sistema. Ou seja, não é algo, digamos, isolado. Tá? Nós temos sempre que pensar qual o papel desse quem, desse indivíduo, dessa emissora, por exemplo, dentro de um sistema de comunicação. Quem disse o que, a quem, em qual canal, vamos pensar num canal, como estamos vendo no nosso exemplo, a televisão, quem disse o que a quem, um canal de televisão, obtém qual os efeitos com isso. E, na verdade, sempre esse quem está imbuído de determinadas intenções. E sempre a comunicação não acontece em abstrato, ela acontece num determinado contexto, daí em que condições. Quem diz o que, em qual canal, a quem, com que efeitos, a partir de determinadas intenções, e isso num determinado contexto. Parece muito óbvio para você, volto a dizer, não era em 1948, começo dos anos 50, absolutamente. Você que se obriga como comunicador, como cidadão mesmo, a ter uma visão crítica sobre os meios de comunicação, seria interessante você pegar esse esquema desse famoso cientista e aplicar no cotidiano, fazendo essas perguntas e tentando procurar determinadas respostas. Não simplistas, não mecânicas essas respostas, mas umas respostas que devem aparecer, assim como as perguntas, em determinado contexto. Pense no papel de uma emissora de televisão, por exemplo, uma emissora de rádio, à direita, à esquerda. Há quem diga que não existem mídias de esquerda, existem, na verdade, por exemplo, casos de jornais, os chamados jornais da imprensa nanica, tá? Que estão aí presentes na internet, são jornais digitais, portanto. Tente fazer essas perguntas. Você vai ficar surpreso com algumas respostas a que você pode chegar. Nós temos aí uma outra teoria, que é a teoria chamada como hipótese do uso e das gratificações. Se é uma hipótese, nós partimos justamente disso, de uma certa percepção que precisa ser testada. Essa percepção, que é a hipótese, ela gera uma gratificação, ou seja, partimos de uma visão tal, tá, de uma percepção sobre o relacionamento entre mídias e indivíduos, que, como nós vamos ver, esses indivíduos são capazes, é possível gratificá-los de algum modo. Vamos ler aqui esse trecho. A corrente defende a ideia de que a adoção de um modelo de conduta ou ação por parte do indivíduo está intimamente ligada a alguma gratificação obtida na relação com o meio de comunicação. A corrente defende a ideia de que a adoção de um modelo de conduta ou ação por parte do indivíduo está intimamente ligada a alguma gratificação obtida na relação com o meio de comunicação. Você já percebeu que a televisão, ela faz todo o possível para você se manter diante da televisão? Não saia daí. Você ouve isso de todos os apresentadores antes do comercial. Nós voltamos já. Não apenas essa é uma estratégia para manter a audiência, como você bem sabe, mas a permanência diante de um determinado programa ou diante de um conjunto de programas, ou mais ainda, a permanência diante de toda a programação ao longo de muitos dias de uma determinada emissora, isso pode criar, e na verdade se fundamenta a ação dessa emissora para esse efeito, pode criar a sensação de uma gratificação. Gratificação
de um mundo oferecido pela própria mídia. Ou seja, um mundo de equilíbrio, digamos, um mundo longe dos problemas, embora naturalmente uma emissora tenha o jornal das várias emissoras, obviamente nem sempre trazem boas notícias, como afinal de contas o jornalismo não tem um compromisso em trazer boas notícias, até talvez muito pelo contrário, ele sempre traz aquilo que é extraordinário, e o extraordinário às vezes não é uma boa notícia. Mas de qualquer forma, a relação que se mantém com os meios de comunicação, talvez sobretudo com a televisão, ela se dá também na forma de gratificação. Nós modelamos o mundo para você fruir. Tá? Essa é uma gratificação e mais ainda, com o tempo o indivíduo busca esse tipo de gratificação. Claro, afinal de contas, aquele mundo oferecido pelo meio de comunicação é um mundo tanto quanto diferente daquele em que ele vive, até certo ponto. Na forma, por exemplo, das novelas, modo como esse folhetim, que é a novela, não é? A televisiva, como essas narrativas, como elas se apresentam, como elas se estruturam, como elas solucionam determinados problemas, sempre de modo tal a resultar no final de muitos capítulos, chegar-se a um final feliz, pretendido mesmo pelo espectador como uma espécie de gratificação. Essa gratificação pode ser percebida em várias outras situações. Nós temos aqui, voltando à tela, a gratificação, portanto, deve ser compreendida como fator participante da relação dos indivíduos com os meios de comunicação. Nós temos aqui a Escola de Palo Alto. Palo Alto é uma cidade na Califórnia, ela fica ali pertinho da Universidade de Stanford, a famosa Universidade de Stanford. Quem é o nome de referência? Václavic e Bateson, são esses dois nomes, Václavic e Bateson. O que diz a Escola de Palo Alto? Não existe um não comportamento, basicamente isso. Não existe um não comportamento, porque todo comportamento é significativo, todo comportamento é significante, é portador de comunicação, portanto, é impossível não se comportar. Ou seja, tudo aquilo que o indivíduo faz acaba sendo comunicação. E nesse caso, nós não estamos limitados ao ato da fala. Como tudo é comunicação, os gestos, as expressões faciais, o modo como o indivíduo, vamos dizer, utiliza o próprio corpo, não é? Se relaciona com o próprio corpo, esse gestual e assim por diante, o modo como ele se coloca, a coreografia desse corpo no espaço, tudo isso é objeto de estudo da Escola de Palo Alto, para a qual tudo é comunicação. Voltando aqui, nós temos o seguinte: utiliza-se a metáfora de uma orquestra para se entender a comunicação. Por que a orquestra? Rejeitando-se uma visão linear da comunicação, você já deve ter percebido que isso aqui é uma crítica à teoria da hipodérmica, da agulha hipodérmica ou bala mágica. Esta passa a ser vista como um processo de canais múltiplos, em que o indivíduo participa a todo momento a partir dos seus gestos, sua visão e até do seu silêncio, na qualidade de agente de uma certa cultura, assim como o músico é parte integrante de uma orquestra. Os 5 fundamentos da Escola de Palo Alto, eu vou chamar atenção ao primeiro, já aqui referido, é a questão do como não existe forma contrária ao comportamento, não comportamento ou anticomportamento, não existe não comunicação. Então, é impossível não se comunicar. Esse é o grande fundamento da escola. Acho que valeria a pena também dizer o seguinte: toda comunicação tem um aspecto de conteúdo, afinal de contas, tudo é comunicante, e um aspecto de relação, conteúdo e relação. Isso significa que toda comunicação tem, além do significado das palavras, mais informações. Essas informações são a forma do comunicador dar a entender a relação que tem com o receptor da informação. A Escola de Palo Alto, ela ainda hoje está viva, sobretudo no momento com a existência da internet, em que a informação se dá por intermédio de sites, naturalmente, de texto,
mas muito frequentemente por intermédio de vídeo, eis aqui mais um, né, numa relação de educação à distância, tudo, absolutamente tudo, é levado em conta como uma célula comunicativa, tá? As palavras, portanto, elas, digamos, em estratos mais exigentes, mais até em camadas mais profundas, elas trazem, na tonalidade da pronúncia, por exemplo, determinadas intenções. A escola de Palo Alto quer saber exatamente como é que isso se dá, no tempo e no espaço. Aqui são os outros fundamentos, muito rapidamente também. A natureza de uma relação depende de marcadores comunicacionais entre os comunicantes. O que é um marcador? Tanto o emissor como o receptor da comunicação estruturam essa comunicação de forma diferente e, dessa forma, interpretam seu próprio comportamento durante a comunicação a partir da reação do outro. Claro, você no diálogo com outra pessoa, você responde a esse seu interlocutor de forma mais comprometida, menos comprometida, de forma mais próxima, menos próxima, de forma, digamos, mais quente, menos calorosa, conforme, em grande parte, a resposta do seu interlocutor. Na verdade, até se nós formos pensar na relação da propaganda com o seu público-alvo, o texto utilizado pela propaganda tem a ver com uma determinada percepção do público-alvo e como que esse público-alvo específico, com suas características específicas, possam responder a determinada comunicação, realimentando essa comunicação na forma de feedback. Uma campanha publicitária, ela se dá, às vezes, por um longo período, a um vendedor de eletrodomésticos, cujos comerciais são bastante conhecidos. Você talvez saiba, afinal de contas, a qual me refiro. Essa loja de eletrodomésticos tem um tipo de propaganda porque parte de uma percepção determinada sobre o público-alvo e como que esse público-alvo, isso se obtém a partir de pesquisa, reage àquela propaganda, digamos assim, modelando o tom da própria propaganda, de uma personagem propriamente daquela propaganda. Vamos à frente. A outra teoria, estudo dos efeitos em longo prazo. Na verdade, também como reação à teoria hipodérmica, nós temos aqui os efeitos em longo prazo, ou seja, a mídia, os meios de comunicação não exercem seu poder, seus efeitos, de forma imediata e de forma pontual. Os efeitos são percebidos, como diz aí, a longo prazo. Os meios de comunicação de massa não produzem efeitos explícitos sobre ideias e comportamentos de uma sociedade, embora afetem ambos. Os objetos de estudo deixam de ser as pesquisas e análises de campanha, centrando-se na cobertura global dos meios. Interessa a toda uma corrente dessa escola positivista aquelas pesquisas de opinião. As pesquisas de opinião sempre, você percebe, sempre com cuidado, sempre com aparato científico. Grande função, grande objetivo dessa escola, que é uma escola positivista, é dotar a comunicação de um aparato científico. Então vamos pesquisar sempre. Em um determinado momento, fazia-se, como se ainda faz, na verdade, muita pesquisa de opinião. Mas aos poucos essas pesquisas não é que sejam abandonadas ou rejeitadas. Talvez elas possam ser ou ceder espaço a outras estratégias que passamos a conhecer. Que estratégias são essas? Essa cobertura global dos meios. Quais são as mudanças metodológicas? Entrevistas com o público não ocupam mais lugar prevalente nas pesquisas. O foco deixa de ser os efeitos e passa a ser o sistema de estruturação dos conhecimentos. Outra vez, é um trabalho mais exigente, mais complexo. Porque eu não estou pensando em efeito, não estou pensando em algo mais ou menos pontual, e estou pensando outra vez no sistema como um todo e partindo ainda da hipótese de que esses efeitos talvez não possam ser percebidos de imediato. Eles não são explícitos,
são talvez até invisíveis, no certo sentido. E é preciso, no entanto, conhecer a anatomia dessa outra situação. Ora, os efeitos não são mais temporais, mas cumulativos. É dada especial atenção ao processo de construção da notícia, então nós estamos falando aqui, sobretudo, sobre jornalismo, sempre em sintonia com as 4 características atribuídas aos meios de comunicação. Outra vez, aqui a atenção está na ação do meio, da mídia, sobre o indivíduo. Sabemos, segundo essa teoria, que os efeitos não são perceptíveis, às vezes são invisíveis. No entanto, é possível partir-se de determinadas perspectivas, que nós já vamos ver, uma delas é a acumulação, e saber o alcance do que se chama de acumulação na relação entre mídia e os indivíduos. Vamos ver. A acumulação é o traço relacionado à criação e manutenção de um tema pensado do conjunto de acontecimentos diários. Você já percebeu que um jornal, outra vez, pegar aqui a televisão, porque afinal de contas todo mundo tem acesso à televisão, mas o jornal escrito, naturalmente essa plataforma, que é o jornal tradicional, né? Ele também se submete a um regime ao qual vou me referir. Que regime é esse? Aquilo que está posto ali numa determinada edição é produto de uma escolha. Determinadas notícias merecem ser notícia. Determinadas informações se transformam, se estruturam na forma de notícia. Outras não, são deixadas de fora. Porque, às vezes, num jornal de expressão nacional, na televisão, você pode perguntar por que, no meio de uma determinada crise, se dá espaço, às vezes, para o nascimento do urso panda lá na Tailândia. Ou uma informação extremamente amena, fria, que poderia ser veiculada a qualquer momento. Por que se escolheu aquilo? Sabendo-se naturalmente que no caso da televisão, a notícia toma tempo, enquanto que na mídia escrita a notícia toma espaço. O seu tempo de consumo, é verdade, em lê-la, mas na mídia propriamente, no formato jornal impresso, a notícia toma antes de tudo espaço. Na televisão, na mídia eletrônica, a informação toma tempo. Ora, por que, sabendo-se disso, se dá espaço àquilo que eventualmente é muito deslocado? Qual seria essa intenção? Amenizar o choque das más notícias? Ou haveria um outro sentido? Então, a Escola de Palo Alto, ao estudar a acumulação e outros fundamentos, ela se faz essa pergunta também. Nós temos aqui a consonância, é o outro fundamento dos chamados efeitos em longo prazo. A presença do mesmo tema em vários meios de comunicação. O mesmo tema pode ser um tema, por exemplo, policial, um tema político, tema de qualquer natureza. A presença e os muitos ângulos que esse tema pode ser explorado. As muitas vozes que exploram o mesmo tema. Será que no caso... os jornais, obviamente, os jornais também exploram uma perspectiva bastante conhecida. É claro, cada jornal tem seu público. O público, vamos dizer aqui, pensando num jornal muito importante, o público da Folha de São Paulo é um. O público do jornal Estado de São Paulo, em parte é o mesmo, apenas em parte. Isso tem a ver, naturalmente, não apenas com uma escolha simples, mas por conta, talvez, de uma percepção sobre o editorial de cada um desses jornais. Assim também acontece na televisão. Existem tons e tons. Uma coisa é o jornal, talvez, das 7 horas, o outro lá do horário das 9 e outro ainda, quem sabe, o jornal do final do dia. Então, essa é uma questão de tom, é uma questão editorial. Os jornais procuram de um modo, ainda que as notícias sejam mais ou menos as mesmas, talvez a ênfase na notícia seja outra. E aí você leva em conta ainda essa questão da permanência de determinado tema nessa mídia. A onipresença, o público tem ciência de que o conteúdo veiculado pela comunicação de massa é de fato público e do conhecimento de todos. Por que isso é importante? Isso é do conhecimento de todos. É claro que eu tenho já a partir daí a oportunidade de trocar informação sobre determinado acontecimento, por exemplo. Mas é também
um modo de saber que o tema, como está em total evidência, esse tema faz parte da nossa experiência do dia a dia. Tá? Então, quanto mais abrangente o tema, quanto mais tempo esse tema ocupe na mídia, aí nós temos aí uma visão de valor em relação a esse determinado tema. E, finalmente, a relevância, que é a somatória da consonância em diferentes meios de comunicação, o que denota sua relevância diante do público. Então, os efeitos de longo prazo são esses. É uma forma de reagir a uma visão talvez simplista, essa visão proporcionada pela teoria da agulha hipodérmica, né? De ação e resposta, de ação e reação, de estímulo e resposta. A teoria da agenda, ou chamada hipótese da agenda setting. Isso aqui é da maior importância, mas é da maior importância e nós vivemos o impacto, esse fenômeno estudado pela teoria da agenda em todo momento, desde sempre, ainda hoje. A corrente parte do pressuposto, que é a hipótese, de que os meios de comunicação de massa não persuadem o público. Então eles não exercem o poder de ganho desse público, tá? De influência do público, mas impõe uma lista, que é a agenda, de temas que devem ser pensados de modo a mobilizar a opinião pública. Outra vez nós estamos no caso do jornalismo, isso aqui é muito utilizado no jornalismo, né? A propaganda também parte desse preceito, mas vamos ficar aqui com o exemplo do jornalismo. Como é que se dá exatamente isso? Quer dizer, como é que se escolhe a notícia? E por que se escolhe a notícia? E como se valoriza a notícia? Vamos tentar responder a partir do próximo tópico. Eu dizia aqui que não persuade, mas impõe uma lista. Determinados temas devem ou deveriam ser sempre pensados e outros não, de modo a mobilizar a opinião pública. A leitura do real, portanto, é filtrada pela mídia, sobretudo nos locais onde não se tem acesso a outras fontes de informação. Os estereótipos. O estereótipo é um modelo muito simples, simplificado. Qual o estereótipo, por exemplo, do machão? Qual o estereótipo do machão? Como é que esse machão, dito machão, raciocina e age? Como o político age, né, a partir de certos simplificadores. Isso é o estereótipo. Então, essa agenda é uma lista daquilo, portanto, que os meios de comunicação promovem e estabelecem como algo que mereça, que faça jus à nossa atenção. O que significa dizer que aquela ideia sempre ouvida por você, esse conceito de formador de opinião, o jornal é um formador de opinião, essa formação de opinião parte de uma escolha, que é uma lista. Isso segundo a perspectiva dessa teoria. O meu muito obrigado à sua atenção. Bons estudos e até a próxima.